Olá, começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Eu declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Igreja SDI 2. Cumprimento as senhoras ministras e ministros, o Dr. Fábio Leal Cardoso, Procurador Regional do Trabalho, senhores advogados e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos então passar ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO 13, dígito 55 de 2016, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e o Chabel Freitas Lucena Moreno dos Santos. Muito bem, com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, antecipação de tutela concedida na reclamação trabalhista, reintegração ao emprego e restabelecimento do plano de saúde, presença dos pressupostos do artigo 273 do CPC de 73, concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, súmula 371 do Tribunal Superior do Trabalho, orientação jurisprudencial 142 da SDI 2 do TST, por analogia. Senhor presidente, só para resumir, eu estou propondo negar provimento ao recurso ordinário. Nega provimento ao recurso ordinário. Doutora Eli. Presidente, nesse processo com poderes nos autos pelo banco recorrente, eu requeiro apenas o registro da presença. Registro da presença. Muito obrigado, doutora Eli. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 2225, dígito 72 de 2015, em que são partes Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo e Elcimara Meire da Rocha Mantovani. Com a palavra o ministro Vieira de Melo. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se cuida de recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual foi impetrado em face de uma antecipação de tutela que reintegrou o reclamante e determinou a manutenção do plano de saúde. Todavia, consultando o sítio do tribunal, houve a superveniência de sentença, razão pela qual eu estou aplicando a súmula 414.3 do Tribunal Superior do Trabalho e denegando e desprovendo o recurso. Muito bem. Nega provimento. Doutora Ali. Requerimento de registro da presença, presidente. Registro da presença, eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 927, dígito 67 de 2015, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Paulo Afonso da Mota Ribeiro. Com a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no curso de execução. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Houve acordo. O senhor me concede a palavra? Houve acordo, exatamente. Eu vou dizer. É que tem uma notícia de acordo nos autos e o eminente relator, não sei se teve acesso à minuta da petição de acordo feito na origem nesse processo. Então, sim, mas... Tive acesso, doutor, e é por isso que estou votando pela perda superveniente do interesse de agir, denegando a segurança. Agradecendo Muito obrigado, a observação. Somente o registro da presença, senhor presidente.
Muito bem. Então, alguma divergência? Eu proclamo que a decisão nos termos de voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 7.276, dígito 84, de 2016, em que são partes Amsted, Maxion, Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. e Nelson Luiz de Oliveira. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, 72 e 76. A recurso ordinário em mandado de segurança, inexistência de direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que defere a tutela de urgência e determina a reintegração do empregado detentor de estabilidade conferida aos integrantes da CIPA. Presença dos pressupostos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, elevação da multa imposta por descumprimento da decisão trabalhista, proferida na reclamação originária e ratificada no Tribunal Regional, legalidade do ato, hipótese em que o Tribunal Regional concedeu a segurança para elevar a multa combinada ante o descumprimento da ordem de reintegração ao emprego de empregado detentor de estabilidade conferida aos integrantes da CIPA, porque presentes os requisitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. A decisão recorrida registrou que o reclamante elegeu-se como membro suplente da CIPA para o período de 2014-2015 e, portanto, teria estabilidade até 31 de 12 de 2000, garantia de emprego, perdão, senhor, até 31 de 12 de 2016. Todavia, foi dispensado em 5 de agosto de 2016, consignou que a decisão descumprida refere-se à antecipação de tutela ratificada mediante decisão proferida na ação mandamental número 7094, impetrada pela hora recorrente, em que se determinou a reintegração do reclamante em razão de a dispensa ter ocorrido no curso do período estabilitário a que faz uso o reclamante nos termos do artigo 10.2 do ato de disposições constitucionais transitórias. Na decisão fora culminada a multa diária de R$100 até o cumprimento da ordem, limitada a R$2.000 por mês. Asseverou que a reclamada optou por descumprir a ordem de entrada do empregado na empresa. O reclamante peticionou nos autos da reclamação subjacente, requerendo a majoração da multa e a adoção de medidas efetivas para que a ordem fosse cumprida. O magistrado, embora ciente do cenário, não alisou o pleito do emprego, apenas determinou a antecipação da audiência. Nesse contexto, a decisão recorrida concluiu que, de fato, houve omissão da autoridade coautora no sentido de fazer cumprir a ordem judicial emanada e acolheu o pleito do impetrante de forma a elevar a multa para o valor de R$10.000 por dia. Com efeito, não há ilegalidade ou abuso de direito no ato, atendidos que foram os requisitos ensejadores do acolhimento do pleito. Ao contrário, o magistrado convenceu-se de que havia respaldo fático jurídico a embasar o pedido feito pelo impetrante e concedeu ao cotejar com os elementos que lhe foram apresentados. Afiguram-se presentes, pois, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de que cogita o artigo 300 do novo Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. Assim, não merece reparos a decisão que conferiu efetividade à prestação jurisdicional e garantiu o direito do trabalhador em detrimento de questões concernentes ao patrimônio da hora recorrente. No que tange ao pedido do afastamento da multa para hipótese de novo descumprimento da ordem judicial, registre-se que a multa imposta visa conferir efetividade à decisão judicial e, por óbvio, somente ser aplicada nas hipóteses de reiteração do descumprimento das determinações contidas na tutela concedida. Senhor presidente, senhores ministros, minha proposta é de conhecer do recurso ordinário, mas negar provimento. Nega provimento. Doutor Fábio. Tem interesse em sustentar, senhor presidente? Tem interesse em sustentar? Bom dia, tenho sim. Tem interesse de sustentar? Tenho sim. Muito bem. Tem procuração nos autos? Tenho sim. Vossa Senhoria tem um prazo de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, ilustre ministra relatora, doutora Maria Helena Malman,
demais ministros, componentes dessa turma, em que pese o entendimento já esposado aqui, tanto pelo juízo de piso quanto pela eminente ministra, é fato de que a decisão não se trata pura e simplesmente, e isso restou provado na contestação apresentada pela empresa à hora recorrente nos autos do mandado de segurança, não se trata pura e simplesmente da demissão de um funcionário detentor de estabilidade da CIPA. A demissão ocorreu nos estritos termos do artigo 165 da CLT. A demissão ocorreu não de forma discriminatória ou não de forma pontual. Foram desligados da empresa nada menos do que 155 empregados. No setor da qual o impetrante recorrido era suplente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, haviam originalmente 4 funcionários, 2 deles afastados por questões de doença. Após o desligamento efetuado pela empresa, outros 2 funcionários foram desligados juntos com aqueles outros 153. Então, serão 151 mais esses 2 funcionários. Então, além da questão financeira, vamos ligar assim, da questão econômica que motivou a dispensa dos funcionários, inclusive desse detentor de estabilidade residual, não estabilidade perene, mesmo porque já havia expirado o seu período de eleição como suplente da CIPA, e sim aquele período, aquela anuidade residual, simplesmente o setor da qual ele deveria zelar pela prevenção de acidentes já não mais existia. Essa também é a razão da demissão. A demissão deu-se do colaborador tanto pelo fato de ele não ser mais efetivo membro suplente da CIPA, aliás, nunca foi membro efetivo, sempre foi suplente, mas a lei protege o seu direito, e ainda assim, tendo sido protegido o seu direito, já estava no prazo residual e, mais importante do que isso, a indenização referente a esse prazo suplementar da sua indenização foi efetivamente paga. Não houve recusa da indenização substitutiva da sua questão. Em relação à majoração da multa, é importante que se traga aos autos de que não houve recusa na reintegração do funcionário, muito menos recusa na obediência da ordem emanada pelo Tribunal da 15ª Região. O que houve foi, simplesmente, decorrente do período de afastamento, a solicitação de que ele se submetesse aos exames periódicos para retorno ao trabalho. E o funcionário impetrante da ordem recusou-se a se submeter a essa ordem. Daí a razão da nossa contrariedade, Excelência. Senhores ministros, é muito importante que se diga, a segunda ordem emanada, ela ofende, inclusive, os mais principais princípios do direito e da própria segurança do trabalho. Porque, ao determinar que o funcionário seja reintegrado ao trabalho, reintegrado ao seu posto de trabalho, sem que ele se submeta a qualquer hipótese de exame periódico, é exatamente uma ofensa ao que disciplina a própria Lei da Segurança do Trabalho, que determina que sejam feitos os exames periódicos, e no caso do afastamento, como ocorreu, o período da qual ele ficou afastado até a ordem de reintegração, se equipara quase ao exame admissional. A ordem, então, ela suplanta até a legislação básica que determina que ele se submeta aos exames. Daí porque a questão da contrariedade da recorrente em relação aos termos da sentença proferida, pelo que se espera e aguarda a modificação do voto, Excelência. É o que se aguarda. Obrigado. Muito obrigado. Ministra Maria Helena. De fato, eu trago aqui nas minhas razões apenas uma divergência em relação ao que foi sustentado na tribuna. Não eram 155, mas eu tenho registrado 153 empregados que foram despedidos na ocasião. Houve uma despedida aqui em massa. Afinal, o fato é que a estabilidade do reclamante, segundo a recorrente, já expirou, que a época a estabilidade era residual, como foi afirmado daqui da tribuna. Bom,
Quando examino o que se verifica na hipótese, a decisão recorrida, como já antes argumentado, está amparada no conjunto fático probatório constante nos autos, considerou presentes os requisitos do artigo 309 do Código de Processo Civil. Aqui o que é alegado, que a empresa optou por descumprir a ordem judicial de reintegração e impediu a entrada do empregado na empresa. E é por isso que o reclamante peticionou na reclamação, requerendo a majoração da multa, em razão do impedimento de acesso ao local de trabalho. E aí, nesse contexto, ao se examinar a decisão recorrida, que concluiu que, de fato, houve omissão da autora, no sentido de fazer cumprir a ordem judicial, é que foi elevada a multa para 10 mil por dia. Eu entendo e continuo a compreender, na minha compreensão deste processo, que não merece reparo a decisão que conferiu essa efetividade, essa prestação judicial. E quanto ao pedido de afastamento da multa para a hipótese de novo descumprimento de ordem judicial, como já havia registrado na ementa, a multa imposta visa conferir efetividade. Senhor presidente, pedindo todas as vênias das razões trazidas da tribuna, eu mantenho minha posição. Mantenho o voto. O indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora, unanimidade. Muito obrigado, senhores ministros. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 21.088, dígito 05, de 2016, em que são partes Itaúri Banco S.A. e Lisiane Bauer Marchman. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Pois não, senhor presidente. Como costumeiramente registro nos votos que profiro na SDI2, acentuo a precedência do CPC de 73, frente ao de 2015, a partir da regra de direito intertemporal, segundo o qual tempus regiar. Execução provisória, oferecimento de cotas de fundo, de investimento, penhora em dinheiro efetivado sob a égide do CPC de 73, abusividade. Verifica-se que o ato impugnado do mandado de segurança consiste na decisão proferida em 5 de fevereiro de 2016 pelo juiz substituto da Vara do Trabalho de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, que na execução provisória deflagrada na reclamação trabalhista ordinária rejeitar as cotas de fundo de investimento oferecidos com garantia do crédito exequendo e determinar o bloqueio dos valores e a baixa em juros. Denegada a segurança, insiste o recorrente na alegação do cabimento. Mandamos ao argumento de que o agravo de petição não era o meio apto a sustar os efeitos do despacho impugnado, bem assim, na tese de violação ao seu direito líquido e certo de garantir a execução provisória mediante a apresentação de cotas de fundos de investimento. Mediante consulta ao sistema de informações processuais deste tribunal, efetuada em 25 de maio de 2017, verifica-se que o recurso de revista interposto pelo impetrante na reclamação trabalhista ainda está pendente de apreciação no âmbito da sexta turma, sobressaindo, portanto, a certeza da provisoriedade da execução. Neste contexto, vale registrar que, ao contrário do entendimento adotado no acordo recorrido, a alegação de ilegalidade da determinação de penhora de numerário em execução provisória autoriza a impetração do mandado de segurança, por reportar-se tanto a disposição contida no artigo 620 do CPC de 73, o princípio da economicidade da execução, quanto à urgência na utilização da medida, considerando o dano iminente advindo da privação de recursos necessários ao desenvolvimento regular das atividades do executado. Desse modo, afastado o não cabimento da ação mandamental, avulta a conclusão de não estar caracterizada a ilegalidade de determinação da autoridade apontada por reportar-se a recurso de bem ofertado à execução e observância ao artigo 630 do artigo 650. Contudo,
sobressai, de outro lado, a viva convicção de ela padecer da assinalada abusividade em razão de a execução em curso qualificar-se como provisória, cujo processamento vai até o ato de constituição judicial, atraindo a aplicação do princípio da economicidade do artigo 620 do mesmo Código. Diante da provisoriedade da execução, vem a baile o entendimento dessa Corte de que a recusa de bem diverso do dinheiro seguido de determinação de penhora de enumerário e exarado sob a égide CPC de 73, fere direito líquido e certo do executado, consoante se extrai dos precedentes que cito. No mais, cabe esclarecer que, apesar do item 3, súmula 417 TST, encontrar-se cancelado por força da Resolução 202 de 2016, os efeitos da nova redação sumular foram modulados de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18 de março de 2000, data da vigência do CPC de 73, razão pela qual não há falar em aplicação da nova redação do referido verbete espécie, já que o ato coator neste mandamento fora praticado sob a égide do CPC de 73. Em síntese, senhor presidente, o voto se encaminha em dar provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança e cassar a ordem de penhora de numerário do impetrante em execução provisória na reclamação trabalhista, determinando a expedição de ofício ao juiz titular da Vara do Trabalho de Capão da Canoa para a ciência dessa decisão. Eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Eli, só o registro? Só o registro pelo recorrente, senhor presidente. Muito bem. Eu indago essa divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 381.000, dígito 24, de 2005, em que são partes Banco Itaú S.A. e Reginaldo Nilo Gomes. Com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, essa subseção especializada, num primeiro momento, conheceu e deu provimento ao recurso ordinário do banco. Interposto recurso extraordinário para o Supremo, foi sobrestado em seguida a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 589.998 Piauí, determinou-se o retorno a essa subseção para o juiz de retratação do 543B do CPC. Em face disso, na reanálise do recurso então interposto àquela altura pelo banco, trata-se de discussão que envolve a motivação da dispensa enquanto o empregado fazia parte de um banco estatal do Estado do Rio de Janeiro. E a discussão refere-se exclusivamente à necessidade de motivação da decisão, em que esta subseção já adotou um entendimento pacificado no sentido de que é necessária. A premissa de que desnecessária motivação, adotada no primeiro acordo, é agora substituída pela necessidade da motivação. E, por isso, eu estou desprovendo o recurso, então, interposto. Cito aqui diversos julgados da nossa subseção, da lavra do ministro Caputo Basto, em RE 200, aliás, esse de turma 20.429.46 de 2014, também da ministra Maria Assis Calcin de turma, e do ministro Antônio José de Barros Levenhagem, que foi o acórdão paradívio no AR 21.42.35 de 2012, idêntico sentido, seguido de um outro acórdão de turma também que faço citar. Razão pela qual estou negando provimento, aplicando a decisão da subseção. Doutor Eli, deseja sustentar? Presidente, pelo banco recorrente, eu requero o uso da palavra. Excelência tem a palavra. Presidente, egrégea subseção. Ao analisar esse processo, percebe-se que o fundamento do acordo regional proferido nesse processo centrou-se especificamente quanto à existência de controvérsia a respeito do tema. Senhor presidente,
Pela ordem, sem querer interromper o ilustre advogado, mas já o interrompendo, nós estamos em sede de juízo de retratação e não há sustentação oral. Aqui a própria corte examina se retrata ou não retrata, porque isso já houve preteritamente a sustentação oral. O que caberia, no máximo, como alertara muito bem numa sessão anterior o ministro Vieira de Mello Filho, seria um agravo regimental quando se decidiu dessa maneira lá no Supremo. Mas quando volta para juízo de retratação, tanto na SD1, na SD2, nas turmas, não há, e o doutor Auli bem conhece na quinta turma, sustentação oral em retratação. Eu agradeço, ministro Levenhage, a sua, como sempre, muito bem-vinda observação. E, na verdade, doutor Eli, assiste razão ao ministro Levenhage. Como se trata de juízo de retratação, não cabe sustentação. Requerimento da presença. Peço desculpas, mas não há sustentação. Obrigado, ministro Levenhage. Eu indago da turma, da sessão, se há divergência. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 22.152, dígito 61 de 2016, em que são partes Sebastião de Oliveira Machado e Banco Santander Brasil, S.A. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, com a palavra. Pois não, presidente. Trata-se de ação rescisória originária, em que se pretende rescindir uma decisão da lavra de Vossa Excelência, presidente. Decisão em que se enfrentou o tema relativo à prescrição da pretensão decorrente de doença profissional. A discussão se estabelece com fundamento na violação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, também em violação do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil de 2002. Este é o caso que eu iria destacar a Vossas Excelências, porque há uma questão inicial que reclama atenção, que diz respeito ao percentual do depósito prévio para manipulação da ação rescisória. Com o advento do novo Código de Processo Civil, este tribunal se reuniu e editou a Instrução Normativa 39, anunciando uma primeira leitura sobre quais regras do processo civil seriam aplicáveis ao processo do trabalho. No artigo 3º da referida Instrução Normativa, precisamente no inciso 26, foi prevista expressamente a incidência dos artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil de 2015, preceitos que regem a ação rescisória e entre os quais há a previsão do depósito prévio de 5% para a manipulação da presente ação. Nós temos o artigo 836 da CLT fixando o percentual do mencionado depósito em 20%. Alguns regionais, no entanto, com base na Instrução Normativa 39, começam a adotar o depósito no percentual de 5%. É por isso que submeto inicialmente essa questão a Vossas Excelências para, interpretando a CLT, o CPC e a Instrução 39, reafirmar a eficácia do artigo 836 da CLT naquilo que prevê o depósito de 20%, porque se trata de uma regra especial que subsiste ao advento da regra geral. Essa é uma primeira questão, presidente, importante até para que os regionais, especialmente a 15ª região, ministro Barros, que já vem decidindo em sentido contrário, possa se orientar. E, vencida a questão processual, a rescisória, como disse antes, vem fundada em violação legal e constitucional e erro de fato. Eu estou, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, votando no sentido de julgar improcedente o pedido, e o faço porque as violações constitucional e legal suscitadas reclamam a reabertura do acervo fático probatório e a extração de uma conclusão contrária em relação ao marco inicial do prazo prescricional.
Na decisão recidenda, não existem elementos de fato que nos permitam extrair uma compreensão contrária àquela que foi deduzida pelo órgão fracionário responsável pela edição da decisão rescindenda. E a súmula 410 inviabiliza qualquer pesquisa fático-probatória em sede rescisória que seria necessária para o reconhecimento das infrações normativas já mencionadas. O segundo fundamento da rescisória é o erro de fato. Ocorre que a previsão legal afasta a possibilidade da rescisão com base neste fundamento quando houver controvérsia, exame, enfrentamento da questão suscitada. E foi isso que aconteceu nos autos da ação matriz, o que inviabiliza também, sob esse fundamento, o corte rescisório postulado. Voto, portanto, presidente, pela improcedência do pedido fixo custas pelo autor, calculada sobre o valor atribuído à causa, de cujo pagamento fica dispensado em face de se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Arbitro honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, adotando aqui a sistemática do novo Código, já que se trata de autor beneficiário da justiça gratuita, condenação em honorários que fica, então, com a respectiva exigibilidade suspensa durante 5 anos, na forma do artigo 98 do CPC de 2015. É esse o voto, presidente. Muito bem, doutor Ali. Presidente, mantido o voto do eminente relator, requer apenas o registro da presença. Indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Eu vou chegar mais um. Vamos ao próximo. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria o voto de Sua Excelência o ministro Douglas absolutamente e juridicamente correto. Nós temos que preservar os nossos 20% do depósito prévio em detrimento dos 5%. E isso tem causado um transtorno muito grande na 15ª região. Até fui consultado e eu disse que ainda não tinha me deparado com um caso desse. E, felizmente, Vossa Excelência trouxe um voto, como costumo dizer, supelamente denso. Por isso, eu rogaria a Vossa Excelência que desse destaque ao voto de Sua Excelência nesse aspecto e o divulgar para que, mais tarde, talvez consolidemos a jurisprudência, mas já é um bom sinal para, inclusive, dissipar a dúvida da 15ª região, que eu fui consultado por telefone. Parabenizo o ilustre ministro Douglas e o acompanho integralmente. Muito bem, então, determino que o setor de comunicação do tribunal dê a devida divulgação ao voto de Sua Excelência, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 243, dígito 61 de 2015, em que são partes Glauco Humberto Borque e Agroindustrial Bruno Reidic LTDA e outros. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança, acordo homologado e a hipótese de perda do objeto. O que acontece é que, nessa hipótese vertente, ocorre a perda do objeto do mandado de segurança que pretendia cassar os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de conta bancária quando superveniente a homologação do acordo, tendo em vista a ausência de interesse de agir. Eu conheço do recurso ordinário, porém, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. É o voto... Doutor Diego. Doutor Roberto, Excelência. Roberto Bonfim. Com procuração nos autos, Excelência, eu gostaria apenas... Vossa Senhoria está inscrito na preferência? Porque está inscrito o doutor Diego Maciel Brito Aragão. Venho representando... com procuração nos autos. Vossa Senhoria tem procuração? Sim, senhor. Excelência, eu gostaria apenas de fazer uma observação. Sim. Que há uma petição uma petição juntada em 2 de junho, agora recente, um acordo formulado entre as partes. Não sei se
a ministra relatora. Chegou a tempo? Como? Chegou a tempo essa petição? Sim, Excelência, em 2 de junho de 2017 agora, há 5 dias atrás, 4 dias atrás. A ministra Adelaide recebeu? Senhor presidente, só um instantinho, eu estou com uma... Só um instantinho aqui. Eu vou pedir vista em mesa para examinar e já retorno, senhor presidente. Pois não, ministra Adelaide. É uma petição juntada há 4 dias, né? De acordo. Eu vou pedir vista em mesa só para esclarecer e não tomar tempo do andamento normal da sessão. Tá? Muito obrigado, ministra Adelaide. Vista em mesa do processo apregoado à ministra relatora. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que é revisor, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 10.101, dígito 52, de 2015, em que são partes Rosimeire Bronzeado Vieira e outro, e Luiz Gonçalves de Menezes e outro. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, Rosimeire Bronzeado Vieira e Armando Abílio Vieira ajuizam ação rescisória em face de Luiz Gonzaga de Menezes e Instituto Nacional do Seguro Social, com pedido de liminar, buscando o desfazimento de acórdão da 2ª turma desta Corte. O processo tramitou, o relatório retrata todos os incidentes do curso do procedimento. O Ministério Público opina pela improcedência da ação rescisória, em síntese, o relatório. O INSS suscita a decadência, a arguição que afasto. O trânsito em julgado ocorreu em 26 de novembro de 2013 e a ação rescisória foi protocolizada em 8 de junho de 2015. Por isso, admito a ação rescisória. Os autores, na inicial e em síntese, sustentam a nulidade da penhora por vício de intimação, a impenhorabilidade do bem de família e a nulidade da asta pública, também por falta de intimação, e apontam violação dos artigos 5º, 22, 54, 55 da Constituição Federal, 10, parágrafo 1º, inciso 1, 38, 245 e 669, todos os CPC de 73, o artigo 1º da Lei 8.009 de 90, e ainda o artigo 687, parágrafo 5º do CPC de 73. O acórdão da 2ª turma, proferido em recurso de revista interposto em execução, conclui por não conhecer do apelo. Está transcrito ao exame de Vossas Excelências as folhas 9 a 15 do meu voto. E minudente análise do caso, fixa como óbice ao conhecimento do recurso de revista naquela oportunidade o teor das súmulas 266 e 297 desta Corte. O único preceito que foi objeto de análise efetivamente pelo colegiado naquela oportunidade foi o artigo 5º, 22 da Constituição Federal. E sobre o preceito, disse o relator: esgotados todos os esforços para se executar os bens da sociedade executada, é perfeitamente regular e até mesmo necessário o redirecionamento da execução contra os sócios da empregadora, como aqui ocorreu, razão pela qual também não se verifica a alegada violação do artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Com esta constatação, percebe-se que não foram objeto de pronunciamento todos os preceitos da legislação ordinária que são manejados na ação rescisória. E aqui incide, então, o óbice da súmula 298.1 desta Corte. Com relação ao artigo 5º, 22 da Constituição Federal, percebe-se que o acórdão o examinou sob o prisma do redirecionamento da execução, não assim ferindo as matérias que são objeto da petição inicial. Insisto, nulidade de penhora por defeito de intimação, impenhorabilidade do bem de família e nulidade da asta pública e intimação.
É importante ressaltar que a decisão que ensejou a intervenção do Tribunal Superior do Trabalho foi acórdão em agravo de petição, oposto à decisão em embargos à arrematação. Por isso, senhor presidente, não havendo oportunidade para se desfazer a decisão rescindenda nos termos em que posta, sem que se admita a ação rescisória no caso como recurso, é que proponho a improcedência da ação rescisória, assim cassando a antecipação de tutela concedida ao início do trâmite do processo. Com os consectários de lei, é o resumo do voto. Muito obrigado, ministro Bresciani. Ministro Adelaide, acompanha? Senhor presidente, eu examinei na condição de revisora, eu estou acompanhando o doutor relator pelos seus próprios fundamentos. Muito bem. Eu indago se... Senhor presidente, eu gostaria de fazer a sustentação oral. Sim. Pois não. Procuração dos autos? Sim, procuração dos autos. Walter Agra. Muito bem. Prazo regimental, professor. Tem uma palavra, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da SDI 2, ínclitos ministros e ministras que a integram. No caso dos autos, como bem relatado pelo ministro Bresciani, trata-se de uma ação rescisória visando desconstituir decisão em recurso de revista que enfrentou embargos à arrematação. O que é que aconteceu nesse processo? Esse processo tramitava em desfavor do Hospital Geral de Esperança e, como tal, depois de buscar os bens da sociedade, desconsiderou-se a personalidade jurídica. E aqui, ministro Douglas, não se quer buscar ou discutir a legalidade ou não da desconsideração ou do redirecionamento. Não se trata disso. Ocorre que, ministra Adelaide, tão logo feita a desconsideração, penhorou-se um imóvel residencial dos autores da ação rescisória. E apenas, e tão somente, aí o primeiro ponto, apenas e tão somente um dos autores era sócio do hospital. E, ao fazer essa penhora, a autora não foi intimada da penhora. A autora não foi intimada da penhora. Repito. E aí o que é que temos? Onde estaria, então, a violação a ensejar, os fatos a ensejar o provimento da ação rescisória, baseado e restrito unicamente, como colocou o ministro Bresciani, ao artigo 5º, inciso 22, que assegura tão somente o direito de propriedade. Então, vamos aos fatos restritos e adstritos exclusivamente ao posto na ação rescindenda. Primeira violação. A decisão rescindenda, que confirmou o acordo do TRT, entendeu que Armando Abílio, que é o primeiro autor, é sócio do executado, fato que é inverídico. Tanto que nos autos há uma prova que é simplesmente a saída dele, a alteração contratual, onde ele saiu em 1998 por uma razão simplória. Ele saiu em novembro de 1998 porque se elegeu deputado federal, ia tomar posse em 1º de janeiro e não queria estar na administração do hospital, queria receber verbas públicas. E aqui o acórdão atacado diz, olha, ele está intimado, porque ele seria sócio. Só que a penhora aconteceu em 2001 e ele saiu em 98. Então a premissa adotada, absolutamente falsa. E aí vamos para a violação concreta, direta, do artigo 5º, inciso 22. Decorrente de quê? A promovente Rosemary Vieira não pleiteou a sua citação em momento algum, como diz a decisão rescindenda, mas a intimação da penhora de um bem próprio desta. Da mesma forma acontecendo com o autor Armando Abílio. Ele está postulando a sua intimação da penhora. E onde é que está a violação direta ao inciso 22? Ora, no momento em que você tem um bem penhorado e você sequer é intimado da realização dessa penhora, de modo pessoal ou através de advogado constituído nos autos, tem-se uma violação ao direito de propriedade, porque impede-se, no mínimo, que se possa interpor embargos à penhora. Por quê? Os autores poderiam, por exemplo, embargar a penhora para escutir o bem, remir, ou então dizer, olha, tem um outro bem do hospital que poderia e deveria arcar com a totalidade do débito. Por isso a violação ao inciso 22 do artigo 5º, direito de propriedade, violação direta. Mas não ficamos por aí.
temos outro fato ensejador dessa violação. O acórdão do TRT da 13ª Região, confirmado pelo acórdão rescindendo, afirmou equivocadamente que a ciência da penhora se deu de modo legal, uma vez que, ao contrário do que diz os agravantes, o causídico tinha sim poderes para receber intimações. O que diz a decisão atacada, a decisão rescindenda? Olha, os autores foram intimados por intermédio de seu advogado. Qual era o advogado que estava constituído nos autos? O advogado do hospital. Os sócios não tinham constituído advogados. Então, como entender que o advogado foi intimado da constituição do bem, que o advogado foi intimado da constituição do bem, se os autores não eram outorgantes, sequer outorgantes? A procuração constante, o documento, folha 5 do processo originário, a procuração é do Hospital Geral de Esperança, e não em nome de Armando Abílio Vieira ou Rosemary Vieira. Então, aqui reside, mais uma vez, a violação ao direito de propriedade. Mas as violações não se restringem a isso. Temos uma a mais. O acórdão atacado incide novamente em violação a confirmar a decisão do regional, que alegou que a parte foi regularmente intimada conforme notificação de folhas 41. As folhas 41 do processo originário se refere à intimação do hospital. Aqui, o fato é maior que quando realizada a penhora, os proprietários não foram intimados e sequer foram indicados como depositários fiéis do bem. O depositário fiel, pessoa estranha à lide. Nem Hospital Geral de Esperança, nem Armando Abílio Vieira, nem Rosemary Vieira. E é por isso que se viola frontalmente, o direito de propriedade, ministro Vieira de Mello. Mas a violação ainda não fica restrita, ministro Douglas, apenas à realização da penhora. Ela vai mais. Ela transpassa a penhora e vai até a asta pública. Por que a asta pública? Porque o acórdão fala, muito bem, de forma muito específica, transcrito inclusive na ementa, da aplicação do artigo 888 da CLT, onde diz, abro aspas, seguir-se-á a arrematação que será anunciada por edital, fixado na sede do juízo ou do tribunal ou publicado no jornal local. Muito bem, essa é a norma consolidada. Mas o que aconteceu? O edital consta apenas o nome do Hospital Geral de Esperança. Então, além de não terem sido intimados da penhora, também não foram os autores intimados da asta pública. O edital posto aqui, basta apenas uma simples leitura do edital que você vai se ver, Hospital Geral de Esperança. E a imagem disso, as folhas 4, 9 e 8, consta também a imagem integral, até na petição inicial, certo? Então, o próprio edital que busca dar validade ao artigo 88, conforme posto na decisão que se busca rescindir, se refere a um edital, diz, basta a publicação do edital, não é necessário intimação pessoal. Tudo bem, ainda que se parta dessa premissa, tem aqui, executado, Hospital Geral de Esperança. Não há a menção dos autores, por isso a lesão é direta ao artigo 5º, inciso 22, porque viola o direito de propriedade. Como pensar, como imaginar levar a leilão, a asta pública, o bem de uma pessoa onde ela sequer consta no edital de intimação. E não houve, como bem dito na decisão rescindenda, intimação pessoal. Então, bem elevado, sem asta pública, sem observância dos preceitos legais, ferindo, como disse reiteradamente, o artigo 5º, inciso 22. E para que não se tenha dúvida que essa matéria não se presta para um revolvimento de fatos, passamos então... Pois não, senhor presidente. 1 minuto. Será suficiente. Trago apenas aqui o que transcrito na decisão rescindenda, onde diz, em caso, as partes foram regularmente intimadas por meio do edital de praça única, acostadas às folhas 439 e 444. É este mesmo edital que se reporta. Não há sequer o nome da parte, nem aquela circunstância, Hospital Geral de Esperança e outro. Nem o outro tem. E no caso aqui não seria outro, deveriam ser outros, porque seriam 2 os proprietários. Né? E também na decisão rescindenda, por fim,
Abro aspas. Desse ato judicial, a parte foi regularmente intimada, conforme notificação às folhas 41, e a depositária também ficou ciente, como se vê na certidão contida às folhas 42 desses autos. Isso em março de 2001, fecho aspas. A intimação foi para o hospital e a depositária não é a proprietária do imóvel, nunca foi a proprietária do imóvel. Então, é por estas e com estas razões, senhor presidente, e tomando como precedente outras decisões dessa Corte, como no recurso ordinário em ação rescisória da relatoria do ministro João Orestes Dallazen, o processo 745-379-2001, e também o recurso de revista 683-714-2000, que se requer que a ação rescisória seja conhecida e julgada procedente, rescindindo, assim, a decisão atacada. É o que se requer. Muito obrigado. Ministro Bresciani. Senhor presidente, no início do procedimento, eu determinei a parte que esclarecesse qual seria a decisão objeto da ação rescisória, porque me surgiu essa dúvida. A parte esclareceu que a decisão que pretendia, as partes esclareceram que a decisão que pretendiam rescindir seria o acórdão proferido pela segunda turma desta Corte. É o que consta expressamente nos autos. Como antes disse, as questões postas na ação rescisória e repetidas da tribuna são nulidade de penhora por defeito de intimação, impenhorabilidade do bem de família, nulidade da asta pública também por defeito de intimação. O Dr. Walter, com lealdade, volta a afirmar que não se trata efetivamente de questionar-se o redirecionamento da execução. E o fato é que o acórdão apontado como rescindendo, proferido pela segunda turma desta Corte, se reservou a não conhecer do recurso de revista, com apoio nas súmulas 266 desta Corte, por isso não apreciou as violações apontadas aos preceitos de lei ordinária, e, quanto à parte dos preceitos constitucionais, escudou-se na súmula 297. Os únicos preceitos constitucionais feridos, como disse, foram os artigos 93 e 9 da Constituição Federal, ao afastar defeito de fundamentação, e 5º e 22. Mas, como antes disse, no último parágrafo do acordo regional, em poucas linhas, disse o relator que o preceito não estava violado, porque seria regular o redirecionamento da execução contra os sócios da empregadora. Então, na verdade, a decisão apontada como rescindenda não cuida dos temas que são objeto da ação rescisória. Embora se refira ao artigo 5º e 22 da Constituição Federal, não faz para atingir matéria, que é o que a súmula 298, inciso 1, determina ou exige, sob a ótica posta na ação rescisória. Na verdade, todas as questões destacadas da tribuna foram efetivamente tratadas, mas tratadas no acórdão regional, que não é objeto desta ação rescisória. Por isso, eu peço vênia para manter o meu voto. Mantenho o voto. Ministro Delaide. Eu acompanho, senhor presidente. Acompanho. Vou indago-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Senhor presidente, a minha vista em mesa, quando Vossa Excelência Vamos apregoar. achar conveniente. Vamos apregoar. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 243, dígito 61 de 2015. Pois não, ministra Adelaide. Senhor presidente, eu pedi vista em mesa para não tomar tempo do andamento normal da sessão. Na verdade, são duas petições. Uma que foi protocolada no dia 2 de junho e a outra no dia 5 de junho. E essas petições, elas só ficaram disponíveis para o gabinete hoje de manhã e foram despachadas à juntada. Mas não tem nenhum prejuízo para a parte ou interferência, porque ambas as petições, elas noticiam o acordo que foi feito no processo matriz. Uma noticia, a outra pede a extinção do processo. Então, eu, com esse esclarecimento, eu mantenho o meu voto. Mantenho o voto? Muito bem. Divergência? Senhor presidente, não há prejuízo algum. A rigor, quando descer, é apresentar o acordo lá, homologar, extinguir. Não há prejuízo nenhum. Primeiro, porque não se homologa aqui.
a decisão seria baixar os autos. Aqui está prejudicada, e os autos baixarão, e antes que os autos baixem, o advogado já pode pedir a homologação do acordo e não trazer aqui, porque aqui é só uma comunicação para não julgamento, mas também não se está julgando, por causa pela perda de objeto. Então, não há prejuízo algum, só juntar lá, homologar e extinguir o processo. Muito bem. Então, a decisão nos termos de voto da relatora. Perda de objeto. Próximo. Muito obrigado. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 809, dígito 68 de 2016, em que são partes Sanofi Aventes Farmacêutica LTDA e Anderson Pereira Reis. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, primeiramente, uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, que considero desnecessária a análise da arguição de negativa em sede de recurso ordinário, em razão da ampla devolutividade que é conferida a essa modalidade recursal. Consoante o artigo 1013, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015, aqui aplicada à hipótese. No que se refere à tutela antecipada, a sentença superveniente e também a hipótese de perda do objeto. Invoco a súmula 414, inciso 3, do TST. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão do regional e, no mérito, denegar a segurança na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Custas em reversão pelo impetrante no importe de R$ 20, arbitradas conforme artigo 789 da CLT, em razão do valor dado à causa de R$ 1.000, das quais fica isento em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora se concede. É o meu voto. Muito obrigado. Doutora Manuela Simões. Bom dia, Excelência. Estou pelo recorrente, com procuração nos autos, matéria já decidida por esta egrégia sessão. Requeiro apenas o registro da minha presença. Apenas o registro. Obrigado, doutora Manuela. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora, existindo a presença da doutora Manuela Simões Falcão na tribuna. Que é um prazer. Prazer foi todo meu. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo ação rescisória 20.851, dígito 16 de 2015, em que são partes York, Indústria e Comércio de Produtos Plásticos S.A. e José Aparecido de Lima. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso de ação rescisória, a violação de lei, salários vencidos, julgamento ultra petita, artigo 128, 286, 406 do Código de Processo Civil de 73. Entendo aqui que não há configuração. O item primeiro item, a parte alega violação da lei em relação aos salários vencidos. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista da reclamada, agora autora, quanto ao tema julgamento extra petita, e transcrevo no voto a decisão da segunda turma. No caso, a autora pretende o corte rescisório com base no inciso 5º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 73, e aponta, no caso, como violados os artigos 128, 286 e 460 do CPC de 73 e traz a jurisprudência. Inicialmente, ressalto que o pedido do corte rescisório fundado no inciso 5º do artigo 485 não procede quando aponta contrariedade a acordos e convenções coletivas, portarias, regulamentos, súmulas, orientações jurisprudenciais,
conforme estabelecido na OJ 25 da SDI 2 do TST, razão pela qual não analisa a indicada divergência. Ficou consignado no acordo rescindendo que o pedido do reclamante na ação matriz era o reconhecimento da nulidade da dispensa com a consequente reintegração do emprego e as vantagens que deixou de eferir pelo ato ilícito praticado. Aqui eu faço referência à súmula 396 do TST e o deferimento dos salários do período compreendido entre a despedida dita arbitrária até a sua reintegração não configura julgamento a essa petita. Então, entendo que procede ação rescisória sobre esse tópico, este enfoque. E no que diz respeito à violação de lei, acidente de trabalho, nexo de causalidade, artigo 3342 do CPC, a terceira turma deste tribunal não conheceu do recurso de revista da reclamada quanto ao tema nexo de causalidade entre a enfermidade e o suposto acidente. Bom, transcrevo a decisão da turma e concluo que, para que se tenha como uma decisão violada literalmente, determinando o dispositivo legal, é necessário que tenha sido emitido tese sobre o conteúdo da norma apontada como violada. Se não houve pronunciamento acerca da matéria ou do conteúdo da norma, não há como se constatar violação literal. E trago aqui a colação os itens 1 e 2 da súmula 298 deste tribunal. No caso, a terceira turma nada consignou especificamente sobre o conteúdo do artigo 3342 do CPC. No que concerne a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, note-se que o inciso 9 do artigo 485, a disposição, o conteúdo do artigo, do inciso 9 do artigo 485 do CPC de 73. Verifica-se que, no caso, o acórdão rescindendo concluiu com base nas provas produzidas nos autos que a perda auditiva decorreu da realização de uma implosão próxima ao local de trabalho. Assim, com efeito, não se presta a embasar a admissibilidade da ação rescisória a interpretação dada pelo juiz ao acervo probatório e ao contexto fático, ainda que entenda a parte pela incorreção ou ilegalidade da decisão. E julgo também improcedente a ação rescisória sob este fundamento. Violação de lei, acidente de trabalho, estabilidade provisória, artigo 118. Também neste aspecto, ressalto que o pedido do corte rescisório fundado no inciso 5º do artigo 485 do CPC também não procede, porque não há contrariedade a acordos e convenções coletivas. O empregado que sofre acidente faz jus à estabilidade pelo prazo máximo de 12 meses, após a cessação do auxílio-doença, conforme preceituado no artigo 118, da Lei 8.213. No caso, a reintegração ao emprego foi determinada em virtude do reconhecimento da existência de doença profissional. E aí também entendo que, nesse sentido, encontra amparo nos itens 1 e 2 da súmula 298 e julgo improcedente a ação rescisória. Aqui, por fim, senhor presidente, eu voto no sentido de admitir a ação rescisória, mas no mérito julgá-la procedente. E as custas ficam pela autora no importe de R$ 1.100, calculadas sobre o valor de R$ 55 mil atribuído à causa. Honorários advocatícios de sucumbência pela autora no montante de 10% sobre o valor arbitrado à causa. É assim que eu voto, senhor presidente. Ministro Leverhage. Senhor presidente, não estou divergindo, estou acompanhando. Realmente, algumas erro de fato não houve. Violação a dispositivos de leis não foram
objeto de exame na decisão rescindenda, mas o que me chama a atenção nessa ação rescisória originária é que ela tem nítida feição recursal. Na verdade, está se repropondo a SDI 2 o rejulgamento daquilo que já fora julgado. No fundo, a pretexto de erro de julgamento. E só por essa razão já seria o suficiente para a improcedência. Por isso, acompanho, Sua Excelência. Acompanho. Eu indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Aliás, doutora... Maria Fernanda. Doutora Maria Fernanda. Maria Fernanda Antonelli Muniz. Isso. Deseja sustentar, doutora? Sim. Eu vou destacar aqui apenas... bom dia a todos. Com procuração nos autos? Tenho, sim. Pois não. Na ação originária, foi reconhecida a perda auditiva causada por um acidente de trabalho e a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, reintegração e pagamentos dos salários, desde a dispensa, que ocorreu em 2006, até a efetiva reintegração, ocorrida em 2015. O primeiro ponto alegado foi a questão do julgamento ultrapetita, porque não foi pedido, na ação originária, o pagamento dos salários desde a dispensa até a efetiva reintegração. Na verdade, o que foi pedido foi só a antecipação da tutela da reintegração. Sobre o erro de fato, o reclamante reconheceu no seu depoimento pessoal que estava a 15 e 20 metros do local onde ocorreu a explosão. No laudo pericial, no primeiro momento, entendeu que, nessas condições, não haveria nexo de causalidade. Então, o juiz de primeiro grau fez um questionamento condicional, dizendo, mas e se ele estivesse a 3 a 5 metros? Haveria nexo de causalidade? E aí, o laudo pericial foi alterado com essa condição. Se ele estivesse, de fato, a 3 a 5 metros, haveria nexo. Só que o próprio reclamante reconheceu que estava a 15 a 20 metros de distância de onde houve a implosão. Por essa razão, consideramos que houve erro de fato. Em relação às violações legais, em primeiro lugar, a requerente entende que não houve atendimento dos requisitos para a garantia do emprego. Porque o que aconteceu nesse caso? O reclamante supostamente estava perto de uma implosão e teve uma perda auditiva. Então, a sequela ocorrida foi pontual, foi naquele momento, não foi gradativa, não é caso de doença. Ele, no momento da implosão, ele teve conhecimento da perda da capacidade auditiva dele. Ele não procurou a empresa, ele não se afastou do emprego em momento algum. Ele, aliás, trabalhou por mais de 1 ano na empresa e, depois de dispensado da empresa, ele teve ininterruptamente outros vínculos de emprego. Ele inclusive, saiu do último emprego para ser reintegrado na empresa, depois de quase 10 anos desde a dispensa. Então, não é caso de uma sequela que foi descoberta posteriormente, não é um caso simplesmente de doença. Não houve um aumento gradativo da perda da capacidade auditiva. Foi pontual, foi na data do acidente. Então, mesmo que se reconhecesse essa estabilidade deveria ser de 1 ano, limitação essa que não ocorreu também na ação originária. A estabilidade, da forma como deferida, ela não tem fim, ela é permanente. Isso, inclusive, é uma coisa que dificulta até propostas de acordos com o reclamante, porque o reclamante entende que até a aposentadoria, a estabilidade dele, não foi dada data de início nem de fim. O que a requerente entende sim, então ele tem direito à estabilidade, mas que seja a estabilidade desde a data do acidente até 1 ano posterior. E isso, inclusive, ele foi dispensado depois disso. Foram essas as razões pelas quais entendemos que deve ser dado provimento. Muito obrigado, doutora Mariana. Estou mantendo o voto. Eu mantenho meu voto, em especial quando examino e afasto o erro de fato, porque que o acórdão rescindendo fez, ele decidiu com base nas provas produzidas nos autos. Eu não vejo aqui nenhuma possibilidade de se reconhecer o erro de fato. Muito obrigado, de aprovação Maria Helena. Ministro
Levenhage também mantém? Senhor presidente, boa parte da sustentação oral está voltada à sentença de primeiro grau, que já foi substituída pelo Tribunal Regional e agora a rescisória é contra o acórdão do TST. Então, tudo quanto se dissera na sentença não é considerável em sede de ação rescisória originária contra acórdão desta Corte. Muitos aspectos não houve pronunciamento. E para saber se foi pontual, se decorreu isso, se foi aquilo, se precisaria fazer incursão pelos fatos da decisão rescindenda. Ou seja, a decisão rescindenda teria que fazer incursão por fatos pretéritos, o que a súmula 126 não permite. Na verdade, eu, pedindo vênia à ilustre advogada, reitero que, na verdade, aqui se pretende reformular um pretenso erro de julgamento. Mas eu ousaria dizer que, embora não tivesse sido limitado, o fato dele estar fora do serviço e depois propor a ação, isso não é impeditivo do reconhecimento da estabilidade, há até jurisprudência nesse sentido. Mas a sentença não pode dar mais direito do que a própria norma reconhece. De maneira que, se era 1 ano, penso eu, com a devida vênia, que se pode articular essa questão na fase de execução. Porque, se é 1 ano e se foi baseado no artigo 118, a reintegração não é eterna. Eu tenho que interpretar a decisão de acordo com o fundamento de que ela se valeu, que é o artigo 118. Então, peço vênia à sua senhoria para manter o voto da eminente relatora. Divergente? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora, secundado pelo ministro Levenhage, revisor. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhage, processo ação rescisória 2002, dígito 59 de 2016, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Diva de Freitas. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, nessa ação rescisória, eu reconheço uma preliminar, uma indicação equivocada da decisão que se pretende rescindir, o que leva à carência de ação. Pela inicial, extrai-se que o acórdão apontado como rescindendo é aquele proferido pelo TST no ano de 2013, da lavra do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e não aquele que efetivamente afastou a quitação geral do contrato pela adesão à PDI, que foi proferido em 2008. O trecho do acordo, que é de 2013, ele não fala da quitação. O que fala da quitação é o acórdão de lavra do ministro Horácio. Então, entendendo, compreendendo que neste caso houve indicação equivocada da decisão que se pretende rescindir, eu entendo que é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Muito bem. Doutor Fabrício. Excelência, com procuração nos autos, eu requero o uso da palavra. Aliás, antes de ouvi-lo, o ministro Levenhage é o... Aí, senhor presidente, há um pequeno equívoco que, na realidade, a decisão que deu provimento ao primeiro recurso de revista da lavra do ministro Horácio para reformar o acórdão regional, com base na nossa súmula 270, de que a quitação não é geral e restrita, à época ela era interlocutória. Interlocutória não podia ser objeto de recurso. Quando da decisão final pela sexta turma em 2013, ela transitou em julgado. Mas continua sendo ela a decisão rescindenda e não
a do ministro Aloysio, porque a CLT diz que o juiz não irá examinar as questões já examinadas. E essa matéria fora examinada no acordo do ministro Horácio. Como era interlocutória, só faz conjugada formal. A coisa material se protraiu quando da decisão do ministro da sexta turma. Então, qual era a decisão rescindenda? A do ministro Horácio, porque postergara no tempo o trânsito em julgado, para coincidir com a prolação da decisão da sexta turma. Como se indicou da sexta turma, é a impossibilidade jurídica do pedido, porque a decisão efetivamente rescindenda era do ministro Horácio. E ainda que se olhasse uma... E aqui é um caso interessante que a sexta turma, embora não devesse, ainda fez referência de que a decisão do ministro Horácio estava correta, porque na época era 270, ele não deveria se manifestar, porque a CLT proíbe que se manifeste sobre matéria já objeto de decisão. Ele caberia apenas examinar a questão de fundo. Mas esse é um erro de procedimento que não altera a conclusão que a decisão efetivamente rescindenda era a primeira decisão e não a segunda, porque ela até então fazia conjugada formal e passou a fazer trânsito material com a prolação que foi da decisão da sexta turma, equivocadamente indicada como decisão rescindente. E como estamos no CPC de 73, não há margem para assinar prazo a fim de corrigir a decisão que se pretende rescindir. Por isso eu estou acompanhando a relatora. Relatora. Doutor Fabrício, deseja sustentar? Sim, Excelência. Pois não, Vossa Excelência tem o prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa colenda subseção. Ilustre membro do Ministério Público. Não obstante os argumentos, tanto do voto da eminente relatora, como na manifestação do eminente revisor, o que o banco argue nessa ação rescisória é que a quitação que foi passada quando da adesão do então reclamante, que foi sucedido nesses autos, ao chamado PDI do BESC, ela alcança não só a quitação geral, mas ela alcança também aquelas parcelas que foram ressalvadas no verso do TRCT. Então, não obstante a quitação geral tenha sido afastada pelo acórdão que foi publicado no dia 6 de dezembro de 2013, o acórdão rescindendo, que foi apontado como acórdão rescindendo na inicial da rescisória, ele transitou em julgado em 24 de março de 2014. E apesar dele não ter acolhido a tese da quitação geral, ele se manifestou a respeito das parcelas do PDI. Inclusive, eu gostaria de fazer um paralelo com uma decisão monocrática proferida nos termos do antigo 557 do CPC de 73, da lavra de Vossa Excelência, ministro Emanuel Pereira, no processo 210.686 de 2004, em que, nesses autos, a quitação também é uma decisão de turma, uma decisão monocrática proferida em sede de turma. A quitação geral também já havia sido afastada por uma decisão monocrática publicada em 28 de junho de 2007. Com o retorno dos autos, o TRT da 12ª Região condenou, uma vez que a quitação geral já havia sido afastada, condenou o banco, o antigo BESC, ao pagamento de horas extras e reflexos. Quando da apreciação do recurso de revista do banco, Vossa Excelência, também por decisão monocrática, aplicou o entendimento de que a quitação geral abrange também essas parcelas e deu provimento ao recurso do banco, invocando, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 590-415. Então, por esses fundamentos, o banco requer a procedência da presente ação rescisória. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Alexandre, se houver divergência... Perfeitamente, Excelência. Eu facultaria a palavra a Vossa Excelência. Alguma divergência? Não, senhor presidente, eu mantenho
Eu acho que a questão foi tão clareada, né, de forma com os argumentos, com o histórico, com o relato do ministro Leverhagen, que eu não tenho mais nenhum argumento para trazer ou elucidação de fato. De fato, a questão é essa. Seria, senhor presidente, que a rescisória foi a partir da decisão do Supremo de dar efeito liberatório geral e restrito. Quando retornou aqui para a 6ª região, ela foi examinar as questões, as parcelas, porque o primeiro acórdão afastar esse efeito liberatório geral, então não se punha mais como pertinente. Então a questão é processual. Qual a decisão rescindenda? Não é a da 6ª, é aquela que a precedera e que transitar em julgado quando proferida a última decisão. Por isso é que, como estamos no Código de 73, se tivesse no Código de 2015, abriríamos prazo para emendar a inicial e indicar a correta decisão rescindente. Então, pedindo vênia ao ilustre advogado, eu reitero o meu voto em sintonia com a relatora. Muito bem, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora, registrando a presença de ambos os advogados na tribuna, doutor Fabrício e doutor Alexandre. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 10.864, dígito 26, de 2015, em que são partes órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário dos portos organizados do Rio de Janeiro, Itaguaí, Forno e Niterói, e Mário Costa Ribeiro. Muito bem. Agora, com a palavra o ministro Barros Levenhag. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, como costumeiramente faço, assento no preâmbulo da ementa a precedência do CPC de 73 em detrimento de 2015, segundo a parêmia tempus regiar. Decadência, matéria de ordem pública, reconhecimento de ofício. Na conformidade da súmula 100, inciso 4º, item 4º desta Corte, abro aspas, o juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado, juntado com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos autos quanto antecipação ou postergação do dias do prazo decadencial. Nesse passo, depara-se com a decadência da ação rescisória diante da constatação de que a pretensão rescindente dirige-se ao acórdão do TRT da 1ª região que afastar a prescrição decretada na sentença e determinar a recorrente a reativação do registro do recorrido como trabalhador avulso. Contra esse acordo foi interposto recurso de revista, denegado na origem, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento julgado intempestivo. Isso porque, na conformidade da decisão da ministra Cátia Magalhães Arruda, somente foi protocolado em 14 de fevereiro de 2013, ao passo que o prazo recursal iniciou-se em 6 de fevereiro de 2013 e encerrou-se em 13 de fevereiro de 2013. Não havendo registro disso, dizia Sua Excelência, de referido local ou de feriado local ou forense que implicasse suspensão do prazo. Aqui vem à baila a orientação contida na súmula 100, item 3 do TST, segundo a qual abraçar, se houver dúvida razoável, interposição de recurso intempestivo ou interposição de recurso incabível, não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Desse modo, infere-se que a coisa julgada formal operou-se quanto o decurso de prazo para a interposição do agravo de instrumento, ou seja, em fevereiro de 2013, ao passo que a ação rescisória só foi ajuizada em julho de 2015, quando ultrapassado o biênio do artigo 495 do CPC de 73. Registro que o recorrente já teve a oportunidade de manifestar sobre a decadência da ação rescisória nesta Corte, quanto da interposição de agravo regimental contra a decisão que indeferira a tutela provisória de urgência requerida a fim de que fosse concedido efeito suspensivo no presente recurso ordinário. Na ocasião,
sustentou que, em 13 de fevereiro de 2013, não houve expediente em todos os órgãos da Justiça do Trabalho da primeira região, em razão do feriado de quarta-feira de cinza e carnaval, juntando os autos, o ato 5/2013 do regional, no intuito de demonstrar que, abro aspas, o agravo de instrumento na ação original foi tempestivo e que, portanto, a ação rescisória teria sido ajuizada no prazo legal, argumenta rechaçada pela SDI2 em decisão unânime. Ressalte-se que, tanto à luz do artigo 515 do CPC de 73 quanto do artigo 1013 do CPC 2015, está o juiz adquirente autorizado a proceder ao exame das matérias de ordem pública, podem ser conhecidas de ofício, em relação às quais não se opera a preclusão, tal como a decadência, sem que esse procedimento implique reformar-se império. Por tratar-se da decadência de matéria de ordem pública e diante do efeito translativo do recurso ordinário, irrelevante a circunstância de o regional ter sido induzido a erro na contagem do biênio legal pela certidão de trânsito em julgado ou o fato de a parte contrária não ter suscitado a prejudicial em contrarrazões. Por isso, senhor presidente, o voto é no sentido de julgar extinto o processo no termo do artigo 269, inciso 4 do CPC de 73, mantendo a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no acordo regional, bem como a determinação ali contida de que o depósito prévio seja revertido em favor do recorrido. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor ministro Levenhagen. Doutor Júlio. Eu vou declinar, excelência. Deseja sustentar? Não, vou declinar. Apenas o registro. Isso. Muito obrigado. Indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator, registrando a presença do doutor Júlio César na tribuna. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 109, dígito 09 de 2014, em que são partes Carlos Evilanes Barros e Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e outro. Ministro Vieira de Mello Filho, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória sob a égide do Código 73, por meio da qual procura-se a rescisão do acordo proferido pela turma do 7º Tribunal Regional. Eu estou entendendo, senhor presidente, que incide a espécie aqui a súmula 422. No caso, verifica-se que as razões do recurso ordinário, que insiste na nulidade do ato de demissão do autor, não tocam nos fundamentos proferidos no acordo recorrido, que julgou improcedente o pleito rescisório por entender que o autor aponta como decisão rescindendo o acordo regional, que declarou a pressão bienal, porém demonstra toda a sua insatisfação quanto à sentença de primeiro grau que foi substituída, além de afirmar que a pretensão de anular a sua demissão em virtude de uma alegada incapacidade no momento da assinatura da respectiva comunicação também demonstra a clara intenção de se rescindir fatos e provas, o que não é possível ante a súmula 410. Em síntese, diante da ausência de dialeticidade, eu não estou conhecendo por incidência da súmula 422. Muito bem, doutor Fabrício. Excelência, com procuração apenas o registro. Apenas o registro. Obrigado, doutor Fabrício. Dá-se a divergência? Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhagen, processo EDRO 29, dígito 96 de 2012, em que são partes a Associação Piauiense de Combate ao Câncer, Hospital São Marcos e Raimundo Soares Viana Filho. Com a palavra o ministro Barros Levenhagen. Senhor presidente, eu vou pedir a paciência dos colegas, porque eu estou rejeitando os embargos em razão de não padecer de nenhum dos vícios do artigo 1022, o que indica ter sido emprestado a essa medida coibida a feição infringente do julgado. Mas vou me permitir ler em atenção ao ilustre advogado. Faço aqui o relatório e a alegação de omissão no julgado afigura-se incompreensível data vênia, na medida em que o acordo embargado foi superlativamente explícito e coerente ao declinar os motivos pelos quais considerou não configurada e indigitada violação à literalidade dos preceitos legais que embasaram o pedido de corte rescisório formulado pela Associação Piauiense de Combate ao Câncer, Hospital São Marcos,
como se constata da leitura da fundamentação do acordo embargado, especialmente do trecho a seguir transcrito. Abro aspas. Dada a evidência que o colegiado ter se valido principalmente do princípio da persuasão racional do artigo 131 do CPC, sopesando as provas produzidas para concluir pela existência do vínculo de emprego, não se configura a infringência aos artigos 2º, 3º, 76, 459. Isso porque ficou constado expressamente da decisão rescindendo a comprovação dos requisitos para a configuração da relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, a pessoalidade e a onerosidade, pelo que não há margem a reconhecer-se a vulneração desses artigos. Além disso, o regional consignou a existência de fraude na terceirização e na continuação da pessoa jurídica prestadora de serviço, o que infirma, mais uma vez, a indigitada ofensa ao artigo 2º e 3º. Ressaltou a Corte de Origem que a constituição de pessoa jurídica e o contrato de prestação de serviço revelaram-se fraudulentos, de forma a atrair a aplicação do artigo 9º da CLT 166, inciso 6, do Código Civil 2002. Não há cogitar de afronta ao artigo 593 do Código Civil, pois o acordo rescindente não qualificou erroneamente a relação de trabalho existente entre as partes, tanto que as provas documentais e testemunhais confirmaram que a criação da pessoa jurídica teve por escopo mascarar uma autêntica relação de emprego. Com efeito, a autonomia da prestação do trabalho preconizada pela recorrente não restou demonstrada, pelo contrário, restar asseverado na decisão rescindenda que, pelo depoimento da preposta, a constituição da pessoa jurídica por parte do recorrido foi uma imposição unilateral do recorrente com sinais objetivos de coação. Registrou assim que nenhuma vantagem pecuniária ou de outra natureza foi demonstrado que o recorrido tivesse auferido ou que tivesse mudado sua rotina de trabalho, muito menos que ele tivesse prestado serviço particular em outras entidades hospitalares ou em seu escritório, depois do expediente do recorrente, senão em caráter eventualíssimo. Diante dessa digressão factual, depara-se com a impertinência da invocação de ofensa ao artigo 151, 153, 154, repisada nas razões de exame. De toda sorte, percebe-se que, para adotar-se procedimento diverso, seria necessário o reexame das provas produzidas na reclamação trabalhista originária, procedimento sabidamente inviável no âmbito da ação rescisória na esteira da súmula 410. A ação rescisória, que é o caso de violação de lei, não admite reexame de fatos e provas do processo que originou. De outro lado, a pretensa infringência ao artigo 5º, 54 e 55 da Carta, se existente, seria apenas de forma reflexa, pois dependeria de prévia aferição da má aplicação da norma infraconstitucional, não ensejando o corte rescisório a teor da OJ 97 da SDI 2. O princípio da legalidade do devido processo legal do contraditório não serve de fundamento para a desconstituição da decisão transitada em julgado, desfundamentada, acompanhada de dispositivos legais que tratam especificamente da matéria, estes sim passíveis de fundamentar a análise do pleito rescisório. Trouxe a colação na ocasião voto em que fora relator o ministro Luiz Fux, em que Sua Excelência de agravo regimental no recurso ordinário com agravo trabalhista, execução, planos econômicos, compensação, interpretação da legislação infraconstitucional, análise do contexto fático probatório. Aqui, os princípios da legalidade, do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de norma infraconstitucional, revela ofensa indireta ou reflexo da Constituição Federal. E concluía, de resto, no tocante à alegação de julgamento extrapetito, sob fundamento que o acordo rescindente modificou de ofício a base de cálculo estabelecida inicialmente para o pagamento ou recorrido, não procede os argumentos decorrentes com laço no artigo 2º, 138, 262, 460, 463, inciso 1. Isso porque, reportando-se a decisão recorrida,
verifica que esta, ao transcrever o pronunciamento regional nos embargos declaratórios que se sucederam ao acordo rescindendo, asseverou que não houve julgamento extra petita, mas apenas esclarecimentos diante das discussões abertas na sessão de julgamento, como disposto no próprio corpo da decisão. Neguei provimento. Nesse contexto, normalmente diante da expressa aplicação do óbice da súmula 410, conclui-se que é embargante, ao asseverar que a conclusão acerca da configuração da relação de empregatícia não se coaduna com os elementos fáticos, destacado nas razões do declaratório, e investe contra a decisão em si, que lhe fora favorável, em total inobservância data vênia, as estreitas hipóteses de cabimento de embargos de declaração previsto no artigo 1022, caput inciso CPC 2015. Ademais, a versão de que o embargante foi muito surpreendido, data vênia, com o provimento do recurso ordinário do réu, igualmente não configura obscuridade, contradição, omissão ou erro material sanável pela via dos embargos de declaração, ficando também, neste ponto, evidenciado, com a máxima vênia, o nítido intuito de reforma do julgado, a partir da insinuada ofensa aos artigos 5º, 55, 54 da Constituição, 7, 9 e 10º do CPC, em inobservância da súmula 422. Vale ressaltar que, no tocante ao provimento do recurso ordinário do réu, foram igualmente declinados de forma clara e coerente os motivos de convencimento dessa colenda de sucessão, como se infere o seguinte trecho. No mérito, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita feito na inicial e impugnado pelo recorrente de contestação, mas concedido pelo regional no julgamento da ação rescisória, cabe trazer à baila a norma do artigo 58, parágrafo 5º. Nesta está previsto que o Estado prestará assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insolvente. Apesar de a norma autorizar a ilação de as pessoas jurídicas serem igualmente destinatárias dos benefícios da justiça gratuita, para delas usufruírem não basta a declaração de insuficiência financeira, vista que essa teor da Lei 7.115/83 refere-se apenas às pessoas físicas, sendo imprescindível que demonstre conclusivamente a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, os fundamentos trazidos pela recorrida na inicial da rescisória, de que está dispensado depósito prévio por ser entidade filantrópica e que, por isso, o valor de 20% acarreta-lhe grande prejuízo, não se mostra suficiente a comprovação de tamanho prejuízo à empresa, tanto que esta efetuou o valor correspondente do depósito prévio quando o ajuizamento da ação rescisória. Não comprovar de forma conclusiva os fatos relativos à alegada insuficiência financeira, sobretudo porque o autor efetuar o depósito prévio, o que por si só rechaça a alegação de prejuízo econômico, não há margem ao deferimento da justiça gratuita. Nesse contexto, quanto aos honorários judicatícios, cumpre trazer à baila a súmula 219. E aqui eu compro. Nesse passo, a jurisprudência da SDI2, mesmo anteriormente, a última alteração imprimida à súmula 219, já se orientava no sentido de que a verba honorária em ação rescisória decorre apenas do princípio da sucumbência, independente de pedido. E, em razão disso, dei provimento, rejeitei essa preliminar arguida em contra-razões, no mérito, dei provimento ao recurso ordinário para indeferir os benefícios da justiça gratuita, porque houvera depósito prévio e concedidos no acordo, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Assim, não padecendo o acordo embargado de nenhum dos vistos do artigo 1022 do novo Código Civil, vem a calhar acordo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no processo tal, em que se adota a mesma tese. Também eu trago aqui a colação acordo do Supremo Tribunal Federal quando o julgamento dos embargos de declaração, erro material, inocorrência, efeitos infringentes, impossibilidade, no sentido da inviabilidade do manejo dos embargos com efeito infringente do julgado, na vigência de 2015, já se manifestou igualmente o Supremo Tribunal Federal, conforme se constata da fundamentação
do acórdão proferido no processo em que fora relator o ministro Celso de Mello. É evidenciado não padecer o acordo embargado de nenhum dos vícios elencados no artigo 1022 CPC 2015, agiganta a certeza de ter sido imprimida aos embargos de declaração, descabida a infeição infringente do julgado, e impõe-se a sua rejeição por ter sido manejada à margem dos requisitos permissivos contidos na norma ali esculpida. Rejeito os embargos de declaração. Rejeito os embargos. Só indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo um resultado nos termos de voto do relator. Tem mais algum? Não havendo mais processos em condições de julgamento, agradeço aos senhores ministros e ministras, senhores servidores da taquigrafia, da jurisprudência e da secretaria da própria SDI, além do doutor Fábio Leal Cardoso, procurador regional do trabalho. E declaro encerrada a sessão.